Olha, o genocídio que aconteceu em Manaus vai dar ruim, vai dar bem ruim para o governo Bolsonaro e para o ministro Pazuello. Já estão pedindo a cabeça do Pazuello pelo que aconteceu em Manaus e pelo caso da vacina. E o Centrão já quer tirar o Pazuello e colocar o Ricardo Barros ou alguém. Para quem não sabe, o Ricardo Barros, a família dele tem centenas, milhares de consultórios médicos no Brasil. Tem um aplicativo chamado, se eu não me engano, Doutor Consulta, que pertence a familiares ou a pessoas ligadas ao Ricardo Barros. Então, o Ricardo Barros já foi ministro do Temer, ele começou o processo de desmonte do SUS. Aí o Bolsonaro, quando assumiu, colocou o Mandetta, que era presidente da Unimed, e também tem várias denúncias de corrupção. O Mandetta, a Unimed do estado dele. O Mandetta também continuou sucateando o SUS, os dois estavam ali para isso. Então, o Centrão quer que volte alguém do Centrão, como o Barros ou o Mandetta, para continuar o desmonte do SUS. Porque o Pazuello, ele tá lá não para desmontar o SUS, e sim para fazer com que as pessoas morram. É isso que está fazendo lá o Pazuello. E o procurador lá do Ministério Público Federal do Amazonas fez uma denúncia que é gravíssima, muito, muito grave. A coisa vai ficar bem feia para o governo Bolsonaro. Para quem não sabe, a Procuradoria-Geral da República já abriu investigação contra o governo do Amazonas, contra a Prefeitura de Manaus e contra o ministro Pazuello, que pode chegar também ao Bolsonaro num estágio mais avançado de investigação. O Ministério Público Federal lá no Amazonas também está investigando. Tem também a Defensoria Pública. Todos estão investigando o que aconteceu para que tanta gente morresse em Manaus. O pessoal fala, na hora que acabou o oxigênio, foram assim centenas de mortes em questão de minutos, de poucas horas. Foi um terror o que aconteceu em Manaus e até agora tá terror. Tá para chegar lá hoje o oxigênio que veio da Venezuela. Quem tá mandando médico oxigênio é a Venezuela, o Nicolás Maduro. Imagina se estivesse faltando na Venezuela, o Bolsonaro ia rir, ia falar eles que se danem, ia falar que são comunistas, mas está faltando no Brasil de Jair Bolsonaro e lá os comunistas da Venezuela quem estão mandando pra gente. Eu vou mostrar aqui a fala do procurador porque ele deu uma entrevista para o jornal GGN, que é o canal do Nassif, e essa entrevista é muito importante, esse trecho é muito importante, eu vou mostrar aqui, mas antes um segundinho. Você quer ver a casa cair para o Bolsonaro, você sabe que é o Bolsonaro o principal responsável, não só por essas mortes em Manaus, mas por quase todas as mortes que tivemos na pandemia? Então curte o vídeo e principalmente se inscreve no canal. A coisa mais importante que você pode fazer hoje é se inscrever no canal, porque você ajuda a fortalecer a esquerda, fortalecer a oposição contra o Bolsonaro para a gente chegar forte em 2022, para a gente chegar e conseguir bater de frente com o bolsonarismo e a gente quebrar no meio as mentiras do gabinete do ódio. Então um segundinho, de graça, você clica no botão inscrever, você ajuda a fortalecer isso tudo. E aqui a gente também tem carros de som. Eu vou mostrar no final desse vídeo o carro de som que rodou na sexta-feira nosso em Manaus, exatamente denunciando o descaso do governo Bolsonaro, porque é muito importante estar ali no olho do furacão denunciando o verdadeiro responsável por tudo isso, que é Jair Messias Bolsonaro. E também, claro, o ministro Pazuello, mas o Pazuello não estaria ali se o presidente não fosse o Bolsonaro, convenhamos. E quem quiser ajudar as nossas ações, carro de som, outdoors, que a gente tem vários, o nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net ou embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clicou em Seja Membro, você está ajudando as nossas ações ou fazendo um Pix, ou no primeiro comentário deste Pix, PicPay, apoie sua conta bancária. Mas agora eu vou mostrar o vídeo bomba, que é o vídeo do procurador do Ministério Público Federal, Igor Espíndola. Olha só o que fala o Igor Espíndola, olha só. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Quem tomou essas decisões de logística que atrasaram esse envio. Quando foi de quarta para quinta-feira, o último cargueiro da FAB chegou na quarta. E parou de chegar avião. E não tinham como chegar oxigênio de outra maneira que não fosse via avião. Por alguma razão, alguém decidiu que esses aviões iam parar enquanto eles decidiam o que fazer. Porque teve uma reunião quinta-feira à tarde no gabinete de logística do Ministério da Saúde. E nesse período de 24 horas, parou de chegar oxigênio e isso foi tempo suficiente para que o oxigênio faltasse e as pessoas morressem sufocadas. Tanto que a partir do que a gente conseguiu ver nos noticiários, e acho que todo o Brasil viu as pessoas efetivamente asfixiando e sufocando, os aviões voltaram a fazer essa rota. O que foi falado para a gente no dia, inclusive, é que esse avião teria quebrado. E a gente nem sabia quantos aviões eram, porque tinha se informado que seriam só um. E aí a gente falou, só existe um avião, existem 2, existem 3, existem 4. Os aviões apareceram no outro dia, então eles já existiam no dia anterior. Né? Que loucura! Então a causa imediatíssima para que faltasse oxigênio foi essa. Né? Parou-se de se trazer aviões de fora enquanto se decidiam como iam montar essa logística. Isso não poderia ter sido feito. Se eles não tinham determinado uma logística antes, se as coisas estavam sendo feitas muito no precisa mandar, eles poderiam ter sentado, eles deveriam ter sentado para estabelecer uma logística mais inteligente, inclusive, ou mais programada, mas eles não poderiam ter uma parada de mandar oxigênio. Quando eles pararam, o oxigênio acabou. Tá aqui o vídeo,
Esse é o procurador, esse é o investigador do caso, ok? Se tem alguém que sabe o que aconteceu em Manaus melhor do que eu, melhor do que você, melhor do que mais ninguém, é o investigador do caso. E ele falou, olha, os aviões, Ministério da Saúde foi avisado, e aí eu posso provar aqui, tem várias notícias, de que o Ministério da Saúde foi avisado, mas eles começaram a falar, a gente está mandando oxigênio lá para Manaus, resumindo, a gente está mandando tudo lá para Manaus, assim, tá precisando, manda mais, tá precisando, manda mais. No momento falaram, peraí, tem que ter uma logística, vamos parar de mandar, deixa o pessoal morrer. Só que quando eles falaram, vamos parar de mandar, isso pode ter sido doloso e não culposo. Culposo é quando você faz alguma coisa errada, deu ruim, ou sei lá, o cara dirigiu, deu a ré, não viu alguém, matou alguém, não viu, foi realmente acidente, foi culposo. Doloso é quando não, você assumiu a intenção de matar ou você assumiu o risco de matar pessoas. E a gente pode tentar falar que foi doloso, eu não posso falar que foi doloso porque eu estaria acusando alguém, no fim quem vai preso sou eu por acusar. Mas olha só, semanas antes de colapso, dá para ler aqui direitinho, o governo Bolsonaro taxou o cilindro. O governo Bolsonaro começou a taxar cilindro importado e um cilindro que custava mais ou menos R$1.000 começou a custar mais de R$1.600. Quer dizer, o preço praticamente dobrou e ficou inviável para muita gente comprar cilindro, porque além dos cilindros do governo, tinha gente, empresas e tal, que compravam cilindros, aí ficou inviável. Aí o volume de oxigênio estocado começou a cair, quer dizer, foi tudo ao mesmo tempo, foi uma série de fatores para que a tragédia ocorresse. Ainda tem notícias que mostram o quê? Que o governo, o ministro Pazuello, foi avisado, primeiro, pela White Martins. White Martins, para quem não sabe, é a empresa que fornece oxigênio em cilindros para o governo brasileiro, ou pelo menos ali para a região de Manaus, mas também tem aqui em São Paulo, em vários estados, ou talvez no país inteiro. Aí, o que acontece? A White Martins avisou, tem notícias, inclusive de representantes da empresa, dizendo, nós avisamos o governo Bolsonaro um mês antes que ia faltar oxigênio em Manaus, que a demanda estava aumentando e eles não estavam comprando mais, vai faltar oxigênio e vai morrer gente. Então o governo Bolsonaro foi avisado, o ministro Pazuello foi avisado pelo White Martins. Mais do que isso, o governador do Amazonas, que é bolsonarista, lembre-se sempre disso, ele é bolsonarista, inclusive ele rejeitou ontem 50 mil vacinas que o governo de São Paulo ofereceu para ele. Ele falou, não, obrigado. Quer dizer, o pessoal lá morrendo, 50 mil doses de vacina para pelo menos vacinar o pessoal da saúde, os heróis lá, enfermeiras, enfermeiros, doutores, doutoras. Não queremos vacina. O cara tem... Bolsonarista, pois bem, bolsonarista. O governo do Amazonas avisou o governo Bolsonaro e o Ministério da Saúde que eles estavam com falta de oxigênio. Aí o que faz o Ministério da Saúde, diante de avisos tanto da empresa que fornece, como do governo que falou precisamos mais, ele corta o abastecimento, ele para de enviar os aviões para Manaus. E aí, olha só, ele continua enviando para outros lugares, e aí, como o procurador falou, eu pensei, o avião quebrou, será que só tem um avião? Não, tem vários aviões. Enquanto isso, se o senhor Rodrigo Maia quiser voar para algum lugar, Rodrigo Maia tem o jatinho dele. Se o Bolsonaro quiser, quando o Bolsonaro vai lá surfar, lá no Guarujá, o Bolsonaro vai com o jatinho dele. Se fosse para transportar cocaína, mas tinha avião na hora, porque para transportar cocaína, o avião do Bolsonaro serve. Agora, para transportar oxigênio e salvar vidas, não acharam um avião. Aí, um dia depois, foi na sexta-feira, o dia da desgraça total, que foi o dia que a gente colocou o carro de som lá em Manaus. Já eu mostro o vídeo do nosso carro de som, rolou lá a cidade inteira. Quando aconteceu a desgraça, e depois, um dia depois, o Bolsonaro falou, não, vamos pedir para os Estados Unidos mandarem um avião para a gente. Não tem avião nas Forças Armadas, na Força Aérea Brasileira, não tem avião nenhum. O Bolsonaro não podia dar o próprio avião dele, ele não é populista, ele não é um cara que gosta de marketing, fala, não, vou dar o meu avião, não serve só para transportar cocaína, vai transportar agora oxigênio e salva-vidas. Podia até ele ir junto e mostrar que se importa e ir para lá para Manaus. Foi? Não foi. Sabe onde foi o Bolsonaro? Muita gente não sabe, o Bolsonaro no sábado, ele estava numa festa infantil, festa de criança, com amigos. Isso é que estava fazendo o Bolsonaro, foi se divertir, foi beber, encher a cara e dane-se o povo brasileiro, as pessoas morrendo. É por isso que a gente tem que fazer oposição ao desgoverno Bolsonaro. A coisa vai ficar muito, muito feia. Agora o que está acontecendo, o movimento que está acontecendo é o seguinte, pessoal do Centrão, que é a cabeça do Pazuello, falaram, com o Pazuello não dá mais. Não é porque o Centrão é bonzinho, não pense que o Centrão é bonzinho, o Centrão tá vendo o que tá acontecendo, mais de 200 mil mortos, o Centrão tá vendo isso tudo, não tá fazendo nada pra parar. O Centrão bolsonarista, tô falando, o Centrão que o Bolsonaro comprou, Ricardo Barros, Arthur Lira, esse pessoal aí, eles estão nem aí pra salvar vidas, estão fazendo vista, fazendo vista grossa,
fingindo que não viram nada, não escutaram nada esse tempo todo. Não querem salvar vidas. O que o Centrão faz é assim, ficar igual um urubu esperando. Deu a hora certa, o urubu vai lá e come a carniça, e pega a carniça. A carniça hoje se chama Pazuello, Panzuelo. O Panzuelo é a carniça, eles querem a cabeça do Pazuello para colocar, finalmente, de novo, voltar a ter alguém do Centrão ali no Ministério da Saúde. Claro, alguém que não vai matar tanto como o Pazuello, mas vai matar muito a longo prazo, talvez até mais do que o Pazuello. E, eu aposto que mais do que o Pazuello a longo prazo, porque vai ser alguém que vai estar lá só para desmontar o SUS. E o Pazuello, mesmo que ele queira, ele não consegue desmontar o SUS. Eu não estou defendendo o Pazuello, ele é um dos maiores genocidas da história. Estou fazendo a comparação entre um e outro. O Pazuello, ele é incompetente, ele pode tentar desmontar o SUS, ele está desmontando, mas vai chegar lá um profissional de desmontar o SUS, como era o Mandetta e como era era também, ou será o Ricardo Barros. São profissionais em desmontar o SUS. Para quê? Para favorecer negócios dos amigos deles. E aí, claro, depois de 10, 15, 20 anos, muito mais gente vai morrer do que morreu agora. O Pazuello, ele faz esse trabalho meio mal feito. Era melhor ter ficado o Mandetta, obviamente, não teriam morrido 200 mil pessoas. Mas, infelizmente, agora a desgraça tá feita. Agora o Centrão falou, a desgraça tá feita, já temos vacina, não tem mais como desgraçar muito, coloca algum dos nossos lá, a gente faz disso eles são bons, são profissionais realmente, a gente faz toda a distribuição das vacinas, a gente pode até fazer um marketing bom para você, Bolsonaro, você não sai tão chamuscado dessa história da vacina, e a gente destrói o SUS, que é o que a gente quer. Essa é a história do Centrão, é isso que eles estão querendo. E por outro lado, não é nem contrapartida, por outro lado, os militares também, estão querendo a cabeça do Pazuello, porque só agora, quando o Pazuello fracassou na missão Índia, para quem não sabe, o plano do Bolsonaro era o quê? Ir para a Índia, buscar a vacina, trazer a vacina, a Anvisa ia aprovar só a vacina que veio da Índia, ia deixar a Coronavac, a do Dória, para depois, o Bolsonaro ia fazer todo o evento dele e depois ia aprovar a Coronavac, porque é o correto a se fazer, e aí depois não ia mais ter o evento do Dória. Só que deu errado, esqueceram de combinar com a Índia. E aí, sem vacina, a Anvisa teve que aprovar as duas, traiu o Bolsonaro e o Dória fez o showzinho dele. O Bolsonaro não conseguiu o showzinho dele e agora o povo tá vacinado, tá começando a ser vacinado. A gente tem dose para nem 3% da população do Brasil, a gente não tem dose, o pessoal tá reclamando não, o pessoal tá comemorando, mas não tem dose. E o pior, não tem perspectiva de chegarem doses novas, esse é o pior. Se você tiver, não tem dose agora, Thiago, mas semana que vem chegam 300 milhões. Não chega, esse é o problema. E aí, o que acontece? Os militares, depois de tudo isso, finalmente eles falaram, não, mas a gente acha que o Pazuello tá fazendo mal para nossa imagem. Vamos expulsar o Pazuello? Não. Tira o Pazuello lá, ele pode voltar a ser militar. Vai ganhar uma medalha de honra ao mérito. Nunca um militar brasileiro matou tanto. Esse militar é feito para matar. O próprio Bolsonaro falou em 2017, minha especialidade é matar, sou militar. Se militar, a especialidade é matar, Pazuello vai ganhar todas as honrarias dos militares, que ninguém nunca representou tão bem as Forças Armadas do Brasil como o assassino general Pazuello. O melhor representante que poderia ter. Inclusive, deveriam mudar o logo das Forças Armadas e colocar a carinha do Pazuello ali, porque os militares estão com o governo Bolsonaro, fazendo vista grossa até agora. Foi só o Pazuello ter uma derrota política, uma derrota de marketing, para eles abrirem o olho. Não, agora é ruim para nossa imagem. Esses são os militares. E esse é o Centrão, abutres, que estão ali esperando a carniça, que é o general assassino, ficar mal politicamente, porque enquanto ele não estava mal politicamente, não estava mal em marketing, não tinha problema. Agora que a coisa ficou bem feia para ele politicamente, que o Bolsonaro está por aqui com ele, o Bolsonaro está irritadíssimo com ele, aí o Centrão fala, não, coloca um dos nossos ali, Bolsonaro, que aí a gente tenta resolver. Só que tem um problema, o Bolsonaro quer continuar com uma política negacionista, então ele não vai querer colocar alguém do Centrão, a não ser que o Bolsonaro dê uma guinada completa depois dessa derrota, mas eu acho muito difícil, porque o Bolsonaro hoje já falou que quem escolhe se uma população vive na democracia ou na ditadura são os militares. Sabe por que o Bolsonaro falou isso? Ele quer tirar o foco da derrota dele, é porque o Bolsonaro não vai mudar a sua forma de agir. Se ele fosse mudar a forma de agir, ele falava, que bom, temos vacina para todo o Brasil, estamos trazendo mais vacina, vamos vacinar todo mundo, gente, vamos vacinar todo mundo. Falava, ponto final, acabou, e ele tentava nas próximas semanas roubar o protagonismo disso, porque não vale, não adianta, o Dória começou, a primeira impressão não é que fica, o Dória começou a vacinar, então o Dória fica com a fama. Não, o Bolsonaro podia roubar isso, assim como ele roubou o crédito do auxílio emergencial, lembra? Que foi a esquerda quem
quem organizou tudo, foi o Congresso quem enfiou goela abaixo do Bolsonaro, os bolsonaristas votaram contra e o Bolsonaro roubou o crédito, mas com a vacina ele não faz isso, sabe por quê? Porque ele quer continuar matando, então a coisa vai ficar bem feia pro Bolsonaro, essas investigações vão avançar, e a gente já viu que esse procurador já entendeu o investigador já entendeu que o governo Bolsonaro tem culpa nisso, e assim, muita culpa nisso, e aí você junta o que falou o procurador com as notícias de que o governo Bolsonaro foi avisado e os depoimentos de gente das empresas e do governo do Amazonas, aí a coisa fica feia pro Bolsonaro. Mas para a coisa ficar mais feia ainda pro Bolsonaro, a gente tem que denunciar. E tá aqui, ó, nosso carro de som que denunciou o Bolsonaro em Manaus na sexta-feira e vai voltar nessa semana. Olha só que legal. Mais de 50 países já estão vacinando sua população. O governo Bolsonaro não comprou nem seringas, nos deixou sem vacina e tenta empurrar cloroquina para a população. O ministro da Saúde, Bolsonaro, diz que não pode fazer nada para ajudar Manaus. Então, para que serve esse governo? Porque só com Bolsonaro presidente é que a inflação explodiu e os preços não param de subir. Estamos sem vacina, sem auxílio e sem oxigênio, mas temos inflação e desemprego altíssimos. Se o presidente Bolsonaro não pode fazer nada para ajudar o povo, por que não renuncia? Bolsonaro, pare de ser mal e ajude Manaus. Tá aqui, rodou na cidade inteira, vai rodar também essa semana, a gente tá para decidir o dia e o horário. E quem quiser ajudar, aí embaixo do vídeo, o botão Seja Membro ou o nosso Pix, no primeiro comentário deixa escrito Pix, PicPay, apoia esse conta bancária, mas olha, se inscreve no canal que ajuda muito. Falou!